Bom, alunos, agora nós vamos começar uma nova aula. O conteúdo é do terceira série, segundo bimestre do ensino médio. Hoje nós vamos ver nessa aula o conceito de choque de civilizações, né? Para nós entendermos melhor essa ideia de choque de civilizações, nós temos que iniciar pensando sobre o que é a globalização. O mundo é globalizado? O mundo está globalizado economicamente, socialmente, culturalmente. Todas as relações entre pessoas e países hoje, né, elas são multiculturais, né? Você vê na sua casa, você tem uma televisão produzida na China, com designer americano, você come comidas num restaurante japonês, usa um mocassim que é um design italiano, né? Então, essa relação hoje no planeta de globalização, de intercâmbio cultural, social, econômico, né? Usamos moedas internacionais como base do dólar e, e essa relação multidisciplinar de ações sociais, né, é que nos dá a ideia de globalização, né? O mundo é globalizado. E sendo globalizado, nós temos também um conceito de conflitos de culturas, de ideias, né? E esse conceito de cultura, de ideias, né, ele não partiu de hoje, 2020, né? A ideia de culturas distintas ou antagônicas ou totalmente contrárias umas das outras, ela pode ser estudada de uma forma mais moderna a partir de 1947, ao final da Segunda Guerra Mundial, que foi em 45, né? Nós tínhamos uma divisão bipolar do mundo. Essa divisão ela era mais voltada a questões de ideologias governamentais, a forma que se governa um local, né? O mundo era tecnicamente, né, dividido, né, em dois tipos de ideologia governamental. Ou era socialista, baseada nos preceitos da União Soviética, né, ou era capitalista, voltados aos conceitos governamentais dos Estados Unidos, né? Então, um país ele tinha influência direta do capitalismo americano, que, por exemplo, é o caso da influência americana no Brasil, ou ele era influenciado diretamente pela cultura socialista da União Soviética. Nesse caso, podemos pegar países como Cuba, como a China, Coreia do Norte, né? Países que tinham um governo, né, voltado à afinidade ideológica socialista, né? Então, os países eles tinham neste momento uma visão antagônica, contrária de governo, né? E neste momento nós tínhamos também a ideia da Guerra Fria, que era um conceito de divisão ideológica, né? O conceito de divisão ideológica é muito simples. Ou o país é capitalista, ou o país é socialista, né? A partir de 1991, nós vamos ver que esse período de 89, 91, 92, 93, o planeta passou por uma série de mudanças geopolíticas, sociais, culturais. Nós vamos ver isso mais à frente, né? A partir de 1991, o mundo ele se torna um país não mais bipolar, mas de influências multipolar, né? Nós podemos observar que existia ainda uma influência dos Estados Unidos em toda a América, né? Vemos, por exemplo, o Canadá com uma influência econômica forte e os Estados Unidos influenciando toda a América, tanto a América do Sul, a América Central, a América Latina em geral, né? E os apoiadores da ideia americana. A partir da década de 90, você tem uma ascensão econômica também do bloco europeu. O bloco europeu ele dá uma influência governamental
aos países africanos, né? A influência dos Estados Unidos deixa de ser tão majoritária nos países africanos, sendo esses países influenciados pela Europa, basicamente a Europa ocidental. Por quê? Porque a Europa oriental ela sofria uma influência da União Soviética, ou no caso aqui, a Rússia, vamos ver mais à frente, né? E temos o surgimento de uma nova área de influência, a influência do Japão, né? O Japão ele teve uma ascensão econômica, social, política, uma liberação de mercado para exportação, né, a partir da década de 90, que influenciou também diretamente, né, a Oceania, mais precisamente a Austrália, né? Então, nós temos agora mais de duas ideologias de influência governamental. Não somos somente capitalistas e socialistas, Estados Unidos e União Soviética. Não, agora nós temos o surgimento de uma influência na área da Ásia, baseada pelo Japão, e temos a influência da Europa sobre a África, né? Então, cria-se novas ideologias governamentais e influências econômicas no mundo a partir de 1991. Né? Além dessa influência, nós podemos ver uma faixa de divisão socioeconômica, uma faixa de divisão socioeconômica. Não confundamos essa faixa de divisão socioeconômica com a linha do Equador. Né? Ela dividia os países do norte e os países do sul. Os países do norte, em majoritário, são países desenvolvidos, onde você pega toda a Europa, você pega os Estados Unidos, você pega o Canadá e pega também o Japão. Os países abaixo dessa linha seriam os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, onde entraria aqui o caso do Brasil, né? E parte da Oceania, nessa parte das Filipinas, né? Então, e parte da Índia, né? Nota-se que nesse momento não existe a influência direta da China, né? A China ela começa a ter um crescimento de desenvolvimento econômico e abertura de mercado para exportação depois desse período, no começo do século XXI, anos 2000. A partir do ano 2000, podemos ver no organograma o surgimento na Ásia da influência da China e do Japão. A China e o Japão eles começam a influenciar tanto economicamente como culturalmente toda a Ásia, né? Na região da América nós temos como centro econômico, social e político os Estados Unidos, o Canadá, influenciando toda a América Latina, né? Na Europa nós temos uma influência da Rússia, né? É, essa influência ela é mais voltada à questão econômica, de exportação de gás, exportação de carvão, exportação de petróleo, né? Mas você tem na Europa a influência da África, né? E com países baseados, sendo a França, a Itália, a Alemanha, todos esses países têm influência direta da Europa. E a Rússia no leste europeu. Né? Então, nós criamos aí uma multipolarização cultural, econômica e de influência entre os países, deixando de ser aquele mundo da Guerra Fria entre capitalistas e socialistas. Não são mais só capitalistas e socialistas. Agora temos várias economias que influenciam diretamente no planeta, dando a ideia de globalização. Claro que um país como o Brasil, aqui na América Latina, ele tinha e tem relações econômicas com o Japão, ele tem e tinha relações econômicas com a Europa, com a Rússia, com a própria África, né? Porque o Brasil é hoje, sempre foi, a maior economia da América do Sul. Então, ele tem os seus acordos bilaterais e outros acordos multilaterais. Mas o seu principal parceiro econômico e de influência política, até o começo dos anos 2000,
majoritariamente é os Estados Unidos, né? Com essa característica de miscigenação das relações econômicas, né? Você tem um grande circulação de produtos, bens e produtos, começa uma abertura econômica de bens e produtos, importações e exportações em larga escala. Você também tem uma circulação de pessoas, circulação de pessoas. As pessoas, além dos bens e produtos, também começam a circular pelo planeta, né? Você tem processos migratórios, tanto empresariais, os processos migratórios forçados, né, na questão de refugiados, guerras locais, né? Então, as pessoas também, além dos bens e produtos, começam a circular mais no mundo. O interessante é que quando nós falamos de circulação de pessoas, quando as pessoas se movimentam no planeta, saem da sua terra natal, saem do seu país de origem, né, ela leva consigo os seus valores, né, leva consigo as suas verdades, a sua cultura, né, a sua religião, né. Você tem e neste ponto começa a se estudar, né, a questão do conflito entre as civilizações, porque você tem uma movimentação de pessoas dentro do planeta e elas estão saindo do seu local de origem, indo para novos locais para o desenvolvimento de outras sociedades, outras culturas, e começa a criar conflitos entre a cultura que adveio com o seu migrante, né, com a cultura local. As pessoas tendem a acreditar que a sua verdade é a melhor. A minha religião é a certa. Os produtos do meu país são os melhores. O estrangeiro, né, ele está vindo aqui para destruir a nossa cultura, destruir o nosso mercado. É uma ideia de protecionismo cultural e econômico, né? Nós começamos a observar que o mundo se fecha na sua imposição de verdades, né? Dentro desta ideia, né, em decorrência das várias mudanças socioeconômicas e políticas deste período, né, em 1993, né, o Samuel Huntington, ele escreve na revista Foreign Affairs, né, um artigo chamado Choque de Civilizações. Esse artigo do Samuel, né, ele começa a fazer um estudo desse protecionismo cultural e dos embates que tem em uma nova civilização imbuída em um novo local de sobrevivência, né? Temos que entender que o planeta passava por inúmeras mudanças econômicas, sociais e políticas, né? Podemos ver em 1989, né, a queda do Muro de Berlim, que foi um choque na ideia de capitalismo e socialismo, né? Um país, uma cultura e uma economia gigantesca como é a Alemanha, ela era dividida por um muro, onde você tinha a Alemanha oriental socialista e a Alemanha ocidental capitalista, né? As pressões econômicas da Europa nesse momento, né, forçaram a queda do Muro de Berlim e acabou o país socialista da Alemanha, né? Não quer dizer que acabou as desigualdades sociais e econômicas na Alemanha. Em 1989, simplesmente acabou um regime de governamental socialista, que foi o começo da decadência da União Soviética também, né? Em 1991, o então presidente da Rússia, né, e no caso a União Soviética, Mikhail Gorbachev, fez a dissolução, né, a dissolução da União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS, né? E a União Soviética se fragmentou em Rússia
e mais 15 países. Mesmo ela se fragmentando em Rússia e mais 15 países, a Rússia continuou sendo o maior país em extensão territorial do planeta, né? E a sua influência econômica nos países que surgiram advindo da ruptura da União Soviética, eles ainda continuavam com uma superdependência econômica, né? Países como a Ucrânia, como a Letônia, como a Estônia, né? Países pequenos economicamente, com a influência direta da Rússia, né? Mas criou-se novas repúblicas, né? E conflitos no leste europeu, né? Neste momento, você vê conflitos entre a extinta Iugoslávia, né? Países da Bósnia, Montenegro, Sérvia, todos os países do leste europeu com influência até aquele momento, 91, no regime governamental socialista da União Soviética, que deu-se por fim, né? A partir do momento que acaba a União Soviética, também acaba a Guerra Fria, aquela ideia de país, planeta bipolar entre socialistas e capitalistas. Não quer dizer que hoje não existam países com ideologias governamentais socialistas, né? Exemplo disso, podemos citar a Coreia do Norte, hoje, né? Temos Cuba, também uma ditadura socialista. Temos alguns escritores que afirmam que até a Venezuela, aqui na América do Sul, é um país com ideias de governo socialista. A própria China, a China também é um governo de um partido só, né? O partido do Estado, o partido do governo, sendo socialista. Só que a China é um país socialista com abertura de exportação de mercado internacional, né? Então, cria-se o Samuel Huntington, né, a ideia do estudo dos conflitos entre os povos, né? Esse conflito ele não é mais só entre a ideologia governamental, a forma de governo, capitalista e socialista. Não. Agora nós temos um conflito cultural de ideologias e de formas de governos e bases econômicas entre os países. Além desses conflitos ideológicos, culturais e econômicos, tem o advento de um novo conflito que hoje, em 2020, também ele é notório, é o conflito religioso. O conflito religioso no mundo, né? Onde você tem algumas religiões monoteístas que tentam impor a sua crença, os seus dogmas, né? Como uma real verdade e tentando impor as suas crenças sobre os outros povos, né? Neste momento, nós temos, por exemplo, o conflito entre os muçulmanos árabes e os cristãos, né? Em grande relevância, a questão cristã protestante dos Estados Unidos, onde você tem os americanos contra os muçulmanos, né? Os cristãos contra os islâmicos, né? E podemos observar, assim como estopim, a inclusão, né, desse tipo de conflito, o ataque às Torres Gêmeas pela Al-Qaeda, né, o regime de extremista muçulmano, né, que não tem uma aceitação com os preceitos ideológicos cristão-americanos, né? Podemos ver que este conflito, essa conflito é a autoafirmação da universalidade do Ocidente. O Ocidente, o Ocidente seria onde nós estamos aqui na América, né? Ele tenta impor, né, a sua cultura sobre os países não cristãos ou sobre os países não capitalistas, né? Esse conflito, esta forma de embate entre as populações, ela é fomentada, ela é estimulada, ela é alimentada também pelos próprios governantes, né? Onde você começa a criar clichês, né? Clichês, falar, esse produto é da China, a China é comunista, né? Nossa bandeira não vai ser vermelha.
Só que a ideia desse conflito ser fomentado pelos governantes é o estudo do Samuel Huntington, né? Que os povos têm a sua autoafirmação, né, de cultura. A minha cultura é melhor, a minha cultura é a certa, né? E isso vai levando cada vez mais os conflitos entre as populações, porque todos querem se afirmar como o correto, como a minha ideia é a certa, né? A ideia é que o Ocidente temos que ser capitalistas, democráticos e cristãos, né? Ou a ideia que o Oriente Médio, por ser muçulmanos, eles estão errados e devem se tornar democracias é, eleitas, né? Ou a ideia de que a China, por ser um país com um partido único, ela está errada e deve mudar a sua forma de governo, que não existe as liberdades entre os povos, e você cria um parâmetro comparativo onde o meu governo é o certo e o governo dos outros países que forem diferentes, independente de como sejam, né, ele está errado e ele deve mudar para ser igual ao meu governo. Né? A ideia de você juntar o fanatismo religioso, a minha religião é a melhor, o poder político e econômico, né? E você tentar impor esse tipo de posição, ela gera o conflito, ela gera o embate, né? E as pessoas acreditam que o seu país é o melhor, a sua cultura é a melhor, a sua religião é a melhor, né? A ideia de Samuel Huntington, né, é que existem algumas divisões políticas que nós podemos observar e estudar a influência, que não é mais somente bipolar, né, entre capitalistas e socialistas. Né? Nós podemos pegar aqui na civilização ocidental, o continente americano, com base nos Estados Unidos, ele tem influência sobre os países de toda a América, né? Você tem os países da América Latina com a influência do Brasil, por exemplo, né? Mas todos eles são civilizações ocidentais, né? E a base da cultura da civilização ocidental seria o cristianismo, o capitalismo e as democracias com referência nos Estados Unidos, né? Você tem as civilizações do norte da Europa, a Europa subsaariana, né, e parte, ou a África subsaariana, desculpa, né, e a Europa, o sul da Europa, né, com uma influência muito grande da cultura árabe muçulmana, além de uma parte da Oceania, que também tem influência muçulmana, países de tradição islâmica. Né? No centro da Europa, nós temos a ideia da civilização ortodoxa, né? Com base nas ideias cristãs. Né? Nós temos as ideias cristãs da União Soviética, por exemplo. Né? Então, temos países europeus cristãos, países europeus ortodoxos, países europeus muçulmanos, todos com influências e conflitos entre eles. Né? Mas para o leste da Ásia, nós temos a influência confuciana. A influência confuciana seria a influência do Japão, a ideia japonesa de Confúcio, o budismo, né? Que influencia todo o sul da Ásia, a parte leste asiática, né? Que é uma influência com base na religião japonesa. Né? Além de nós termos próximo à Índia, né, os povos hindu, que têm um conflito muito grande com as civilizações chinesas. Né? Então, essa divisão ortodoxa, cristã, confuciana, islâmica, né? E ainda dos povos africanos, que você tem a rede de crenças africanas, que no Brasil nós traduziríamos como o candomblé, a umbanda, né? E a perseguição entre esses povos, né? Cria o verdadeiro choque de civilizações. O possível choque são principalmente na área de divisas
não são divisas políticas, né, mas são as fronteiras entre esses povos. Existem vários conflitos atuais, hoje, em 2020, né, e em cima dessa situação de o mundo está em conflitos ideológicos, políticos, econômicos, né? E esse é o estudo de Samuel Huntington, né? Onde ele demonstra que a afirmação de que a sua crença, a sua ideia, quando imposta a outra civilização, cria um conflito. Esse conflito ele pode ser armado, esse conflito pode ser político, esse conflito pode ser por embargos, né? E é o estopim das maiores guerras que temos hoje no planeta, né? A ideia de que o mundo é globalizado, ela também entra em xeque, né? Ela também entra em xeque nessa situação, porque no começo, né, desta aula nós vimos que todas as civilizações existe um intercâmbio cultural, econômico, social, de moeda, né? Mas se nós formos pensar que somente 2% das ligações telefônicas do mundo são internacionais, né? E 3% somente da população é feita de migrantes de primeira geração, a pessoa que migrou de um país para o outro. Então, 97% da população de cada país é oriunda, é original daquele país. Não existe essa mistura tão grande de pessoas, não existe essa mistura tão grande de comunicação, né? Podemos ter a ideia que menos de 5% do capital das empresas é de empresas estrangeiras. A maior parte do capital, do dinheiro das empresas, elas são de empresas daquele país. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos multinacionais, nós temos multinacionais no mercado automobilístico, né? Empresas que têm origem em outro país, né? Podemos pegar a Honda do Japão, a Toyota do Japão, a Chevrolet dos Estados Unidos, a Volkswagen da Alemanha, a Peugeot, a Renault, a Citroën da França, né? Todas essas são empresas multinacionais. Aí você fala para mim, então quer dizer que as economias são globais. Ótimo, as economias são globais, essas são empresas globais, então a globalização existe. Mas, se nós formos pensar que 95% do capital, do dinheiro das empresas existente no Brasil, são de empresas realmente brasileiras, cai por terra essa ideia de que o Brasil é um país global, ou qualquer outro país é um país global, porque a maior parte das rendas das economias são de empresas do próprio país. É o mercadinho, é a fábrica pequena, é a fábrica de roupa, é a fábrica de alimento, que é voltada para o comércio interno. No caso do Brasil, a maior parte das nossas riquezas são produzidas aqui e consumidas aqui. Claro que não podemos falar que o Brasil não faz exportação, não tem um livre comércio com outros países, acordos com outros países. Sim, mas quantas pessoas realmente necessitam desse intercâmbio? Poucas. Então, a ideia de globalização ela é muito mais ideológica, né? A minha religião que trouxemos para o Brasil é a melhor, né? E o sistema de governo do Brasil é o que deveria ter em outros países. Todo país tinha que ter uma eleição, todo país tinha que ser uma democracia, todo país tinha que ser ter uma alternância nos governantes, né? E outros países que não tenham isso estão errados, né? Essa ideia de mundo, né, é o que causa os conflitos, né, entre as nações, entre os povos, e esse é o estudo, o conceito, né, de, de choque entre civilizações. Ele é muito mais ideológico do que um choque realmente entre pessoas, né? A ideia de que a minha verdade suprema é a correta, que a partir de 1993 foi estudado pelo Samuel Huntington, né, demonstra que os conflitos atuais eles não têm base num sistema de governo, ou é capitalista ou é socialista. Ele tem base na ideia da autoafirmação
dos meus conceitos, das minhas verdades. A minha verdade, ela se sobrepõe às verdades dos outros, principalmente os migrantes que vieram de outro país trazendo a cultura dele. A cultura dele pode ser inferior à minha, né? E isso é o que gera hoje os maiores conflitos no globo terrestre, né? Essa é a ideia de conflitos, né? O conceito de conflitos governamentais, né? Agora nós temos que ir no Classroom e acompanhar, com base nesta explicação, né, as atividades, que é analisarmos os conflitos existentes hoje e quais as suas motivações. Uma pesquisa sobre os conflitos existentes hoje e quais as suas motivações.